Olá a todos! Neste vídeo quero fazer um estudo muito simples sobre frações. Frações são conhecidas por números racionais. Números racionais, que habitualmente se designa pela letra Q. O que é que são os números racionais? São os inteiros mais as frações, propriamente dito. Então, uma fração é uma expressão do tipo 1, 2. Portanto, este 1 chama-se numerador, e este chama-se denominador. Portanto, esta fração cujo numerador é 1 e cujo denominador é 2, diz-se 1 meio. Se estiver assim, diz-se 1 terço. Se estiver assim, diz 5 quartos. Se estiver assim, diz 7 oitavos. Se estiver assim, como já é complicado dizer, dizemos 34,98 avos. Portanto, 34,98 avos. Aqui também se podia dizer 7, 8, pois cá está, oitavos. Agora terços é que não dá, nem meios, mas em geral é assim que se fala. A primeira coisa que nós devemos saber fazer nas frações é simplificá-las, se puderem ser simplificadas. Ora, por exemplo, imaginemos que eu tenho 5 oitavos. 5 oitavos não, 6 oitavos. E será que esta fração se pode escrever de uma forma mais simples? Para isso, decompõe-se em fatores primos o numerador e o denominador. Ora, o numerador é fácil de ver que é 2 vezes 3, e o denominador é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. E agora corta-se os fatores comuns. Portanto, corta-se este 2 com este 2, e agora não há mais nada para cortar. E como não há mais nada para cortar, significa que é melhor apagar esta parte para não fazer confusão. Significa que isto dá o que sobrou em cima, que foi 3, e o que sobrou em baixo, que é 2 vezes 2, que é 4. Portanto, 6 oitavos ou 3 quartos é a mesma coisa. A ideia da fração pode ser associada tipo a um queijo. Portanto, isto assim, isto é 1 quarto do queijo. Este é outro quarto do queijo. E é muito fácil perceber que 1 quarto mais 1 quarto que dá 1 meio, porque dá este bocadinho todo que é meio queijo. Bem, é exatamente isso que vamos já fazer a seguir, só que há outras formas de apresentar as frações. As frações podem dar origem, uma fração pode dar origem a uma dízima. E a dízima pode ser finita ou pode ser infinita periódica. Infinita periódica. As não periódicas não representam frações. Não vou analisar neste vídeo. Portanto, imaginemos a fração 2 quintos. 2 quintos eu faço 2 a dividir por 5. Ora, tenho que pôr aqui um 0. Em 20, quanto a 5 há 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Portanto, como aqui pus uma vírgula, aqui tenho que pôr uma vírgula. Portanto, 2 quintos é 0,4. Ora, isto é um exemplo de uma dízima finita. Portanto, 2 quintos é igual a 0,4. Agora, se eu imaginar 1 terço e fizer a conta e dividir, dá 0,33333. Isto nunca mais acaba, que a gente pode dizer assim, 0,3 entre parênteses, e isto é um exemplo de uma dízima infinita periódica. Portanto, convém saber que uma fração é um número racional, embora os inteiros também sejam racionais, e são sempre ou dízimas finitas
Ou, porque uma fração também pode dar um inteiro. Por exemplo, 8 quartos dá 2, não é? É 8 dividido por 4 que dá 2. Portanto, a fração pode dar um número inteiro, pode dar uma dízima finita ou pode dar uma dízima infinita periódica. Feita esta introdução às frações, vamos ver então como é que se opera com frações. Vamos ver uma soma. Por exemplo, 1/2 mais 1/3. Para somar frações é necessário reduzir ao mesmo denominador. Para isso acha-se um nó múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6. Isto é, este multiplica por 3 e este multiplica por 2. Então multiplica-se o de cima e o de baixo por 3, aqui fica 3 sextos mais 2 sextos. E só se pode somar as frações quando o de baixo for o mesmo. E a regra é, dá-se o mesmo denominador e soma-se os numeradores, que neste caso é 3 mais 2, que é 5. Imaginemos outro exemplo. 3 quartos mais 5 sextos. 3 quartos mais 5 sextos. O nó muito comum entre 4 e 6 é 12. Portanto, este multiplica por 3 e este multiplica por 2. Repare-se que não é correto multiplicar este por 6 e este por 4. Não é que seja errado, mas conduz a frações não simplificadas e, portanto, números grandes. Portanto, o nó muito comum é, veja o vídeo em que eu trato do cálculo do nó muito comum. Portanto, isto é igual a, até podemos já fazer diretamente, 3 vezes 4, 12, e agora é 3 vezes 3, 9, e 2 vezes 5, 10, e portanto isto dá 19 dozeavos. Pronto, é assim que se faz a soma. A subtração é muito parecida. Eu até vou aproveitar estes mesmos números para fazer a subtração. Portanto, a diferença está que aqui, em vez de ser somar, é subtrair. Procede-se tudo igual, só que aqui vai ser menos, não é? E, portanto, agora 3... vamos apagar isto. Portanto, isto fica o denominador igual, e agora fica 3 menos 2. Ora, 3 menos 2 dá 1 sexto. Aqui fica 9 menos 10. Ora, 9 menos 10 dá menos 1. Porque a regra é essa, subtrai-se e dá o sinal do que tem maior valor absoluto. Portanto, menos 1 dozeavos. Pronto, é assim que se soma frações. Vamos agora ver como é que se multiplica e divide frações. Imaginemos, por exemplo, 3 quartos vezes 5 meios. Ora, a multiplicação é mais simples do que a adição. Por simplesmente multiplica-se numerador por numerador, isto é, 3 vezes 5, que é 15, e 4 vezes 2, que é 8. E tenta-se ver se dá para simplificar, mas aqui facilmente se vê que não, porque 15 é 3 vezes 5 e 8 é 2 ao cubo, não tem fatores comuns. Agora, dividir. Se eu quiser fazer 3 quartos a dividir por 5 sextos, dividir é multiplicar pelo inverso. Isto é, faz 3 quartos vezes... O inverso é trocar o numerador com o denominador. Portanto, 6 quintos. E agora aplica-se a regra da multiplicação, que é 3 vezes 6, 18, e 4 vezes 5, 20. Vamos lá ver se isto está para simplificar. Ora, 18 é 2 vezes 3 vezes 3, composto de frações de fatores primos. 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Este 2 corta com este 2 e não dá para simplificar mais nada. Portanto, fica 3 vezes 3, 9 e 2 vezes 5, 10. Que é 9 décimos. 9 décimos, curiosamente, é 0,9.
Aqui eu nem fiz a conta. Para fazer potências com frações, é muito parecido com as dos números inteiros. Agora vamos ver. Por exemplo, se eu tiver um não é um bom exemplo. Se eu tiver 2/3 levantado a 4, isto significa 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Ou seja, é 2/4 sobre 3/4. 2/4 é 2 vezes 2 vezes 2 dá 16 e 3/4 dá 81. Se por acaso tivermos uma fração com expoente negativo, como por exemplo 2/3 levantado a menos 2, o que se faz é inverter a base, portanto passa a 3 meios e o expoente passa a positivo. E portanto isto significa 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Aproveito a dizer também que, no caso de não ter uma fração, mas ter um número inteiro levantado a um número negativo, como por exemplo 2 levantado a menos 3, imagina-se a seguinte fração: 2 sobre 1, 2 sobre 1 é 2, levantado a menos 3. E aplica-se a regra anterior, ou seja, inverte-se a base, o numerador troca com o denominador, levantado a 3. E, portanto, isto é 1 levantado a 3, sobre 2 levantado a 3. Como 1 levantado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1, e 2 levantado a 3 é 8. Portanto, dá 1/8. Finalmente, convém saber calcular um número levantado a 0. Imaginemos que temos 2 levantado a 0. Por convenção, isto é 1. Há uma pequena explicação do porque é que é assim. Imaginemos que temos 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Pela regra das potências, nós podemos dividir as bases e dar o mesmo expoente. Logo, isto fica 1 levantado a 2. E 1 levantado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. Mas também posso dar a mesma base e subtrair os expoentes. Então fica 2 levantado a 0. Ora, como as duas regras das potências são válidas, veja o vídeo correspondente à regra das potências. Como as regras das potências são válidas, somos obrigados a convencionar que 2 levantado a 0 é igual a 1. E isto cobre as ideias básicas sobre operações com números racionais, ou seja, com frações e inteiros. Muito obrigado por assistir ao vídeo.